Esse mês de fevereiro, ainda seguindo o tema como Jesus, nós vamos falar sobre oração e intimidade. Opa, ouvi um crente falando amém aí. Tem mais crente aí? Amém, amém. Amém, irmãos. O tema de hoje, o tema geral é oração e intimidade. Mas o tema desse domingo, o tema específico para esse domingo é vida secreta com o Pai. Vamos falar? Vamos? 1, 2, 3 e já. Vida secreta com o Pai. De novo, vamos. Vida secreta com o Pai. O texto está em Lucas capítulo 5, versículo 16. Coloca na tela, por favor. Eu quero pedir a você que você preste muita atenção em tudo que vai ser falado. Lucas capítulo 5, versículo 16. Todavia, Jesus procurava manter-se afastado, indo para lugares solitários, onde ficava orando. Portanto, Jesus procurava manter-se afastado. Olha que interessante. Ao mesmo tempo que Jesus estava no meio da multidão, ao mesmo tempo que Jesus cuidava das pessoas, libertava, abençoava, ao mesmo tempo que Jesus ele ficava junto com os seus discípulos o tempo todo, ensinando, pregando, orientando. Ainda assim, preste bem atenção, Jesus ele separava um tempo. Ele sabia da missão dele, ele sabia que ele tinha que preparar os discípulos, ele sabia que ele tinha que abençoar as pessoas, a multidão, mas Jesus não permitiu que o ativismo do chamado dele, gente, isso é muito importante. Muitas vezes, líderes que estão aqui, o ativismo do nosso chamado nos afasta de Deus. Caramba, que negócio é esse? Nunca me esqueci da nossa amiga lá da Ilha do Governador, Marta. Quando eu conheci a Marta no ano de 2008, ela me fez uma pergunta, e deixa eu ver que veio aqui agora na minha cabeça, deixa eu ver se eu lembro, qualquer coisa você me lembra, meu bem. A Marta falou assim, o que você faz da vida? A gente estava se conhecendo ainda, eu, Simone e ela, e eu falei, Marta, eu sou 100% envolvido com a obra de Deus. E ela me perguntou, mas você está no centro da vontade de Deus? Eu parei para pensar, falei, mas eu estou envolvido com a obra. Como é que ela me pergunta se eu estou no centro da vontade de Deus? Se eu estou envolvido com a obra? E eu parei para pensar sobre aquilo ali, Larissa. Porque muitas vezes nós, como líderes de ministério, igreja, a gente entra num ativismo tão grande na igreja, que a gente não tem tempo para mais nada. E a gente é tão ativado na igreja, tão ativado no ministério, que a gente não tem tempo de orar. É ensaio, é reunião, é isso, é limpar a igreja, é aquilo outro, e o nosso tempo de orar, Júnior? O maior exemplo, Carlos, é o nosso mestre. Jesus, ele passava o tempo todo curando pessoas. Jesus, ele gastava tempo com as multidões, Luciano. Jesus, ele ficava ali o tempo todo fazendo aquilo que ele tinha que fazer. Jesus, ele tinha tempo com os discípulos, ele orientava, ele ensinava, ele falava. Mas ainda assim, pastora Suelene, Jesus procurava manter-se afastado. Olha aqui para mim. Está na hora de você se afastar um pouquinho. E não se escandaliza com o que eu vou te falar, não. Tenha sabedoria. Tenha sabedoria. Se afasta um pouquinho do teu ministério. Que isso, apóstolo?
Por favor, entenda. Entenda. Para um pouquinho. Para um pouquinho com as reuniões. Para um pouquinho com o ativismo. Para. Dá uma parada. Se afasta. De preferência sozinho. Sem ninguém. Só você e ele. Se você puder, se você sabe tocar algum instrumento, leva teu violãozinho. Não vai para monte que tem oração, não, gritaria não, vai para um lugar sossegado. Para você se afastar. Eu estou falando para você, se afasta. Apóstolo, eu quero me distanciar um pouquinho. Por favor, tenha inteligência no que eu estou te falando. Eu não estou falando que você vai abandonar as suas tarefas, não estou falando isso. Mas tem que ter sabedoria para poder entender isso. Porque Jesus, Ele não deixou de pregar, Ele não deixou de curar, Ele não deixou de ensinar, Ele não deixou de fazer nada. Mas ainda assim, Ele se afastava. De repente alguém queria estar perto de Jesus, Jesus, agora não. Agora eu não posso. Agora eu tenho que me afastar. Então, eu entendo que existe um lugar, que esse lugar eu quero chamar nessa noite de secreto. Eu quero que você entenda uma coisa: quem não protege o secreto, quem não vive no secreto, escuta, perde autoridade em público. Não vou repetir não, fica ligado. Então, existe um lugar aonde ninguém vê. Ninguém vê. Existe um lugar aonde ninguém aplaude. Existe um lugar aonde ninguém valida. Uau! Olha que homem de Deus. Olha como ele prega, olha como ninguém valida. Existe um lugar onde tudo, só que tem um detalhe, é um lugar que não tem aplauso, é um lugar que ninguém vê, é um lugar que ninguém valida, mas é um lugar aonde se decide tudo. Eu estou percebendo que você está entendendo. Amém ou não amém? Quem está comigo aqui, diga amém. Esse lugar, fala comigo, esse lugar chama-se secreto. Irmãos, Jesus, ele era seguido por multidões, como eu falei. Ele operava milagres, ele curava enfermos, ele expulsava demônios, mas ele nunca negociou o secreto. De vez em quando Jesus dava um sumiço. Pedro talvez chegava, cadê o mestre? Ah, ele saiu, onde é que ele foi? Não sei. Ele se afastou. Eu não sei você, mas eu já estou sentindo uma presença de Deus tão grande aqui nesse lugar. Jesus, ele não era poderoso porque ele fazia milagres. Ele fazia milagres porque ele estava no secreto. O secreto, irmãos, é o lugar da identidade. É lá no secreto onde tudo é revelado. É lá no secreto onde não adianta, você vai ter que se desmascarar diante de Deus. E eu quero que você entenda uma coisa. Certa vez, o próprio Pai olha para Jesus, lá em Mateus capítulo 3, versículo 17, e fala: este é o meu filho amado, em quem tenho prazer. Por quê? E eu quero que você entenda uma coisa: o mundo te chama
por aquilo que você faz. Deus te chama por aquilo que você é. O mundo gospel, o mundo evangélico, a instituição religiosa te chama pelo que você faz. Vamos chamar aquele cantor gospel porque ele atrai multidões, vamos falar com aquele pastor. Mas eu quero falar uma coisa: o mundo te chama pelo que você faz, mas Deus te chama por aquilo que você é. Não sei se você está sentindo Deus aí, mas eu estou sentindo Deus aqui nesse lugar. Aleluia, aleluia. Então quero que você entenda: no secreto, Deus ajusta quem você é. Jesus, eu quero pregar. No secreto, Deus ajusta, Carlos, quem você é, antes de usar o que você faz. Primeiro Deus ajusta quem nós somos, depois Ele ajusta aquilo que a gente faz. É cantar, é pregar, é orar, é evangelizar, o que é? Primeiro é no secreto, primeiro é afastado, e lá no afastado, você é ajustado na mão do oleiro. Aí depois que você sai do secreto, Deus ajusta aquilo que você faz, através dos dons, através do seu talento. Então eu quero que você entenda: quem não sabe quem é no secreto se perde quando é visto. Se você não souber quem você é no secreto, você vai se perder quando você for visto. Sabe por quê? Ainda mais se você tem dons, talentos que chamam a atenção das pessoas, as pessoas vão começar a ganhar teu coração, e você vai começar, o teu ego vai inflar, vai crescer. E ao invés de você levantar a honra e a glória para Deus, você vai trazer a honra e a glória para você, porque você não sabe quem você é. Sabe por que não sabe? Porque você não sabe estar no secreto. O segredo é o secreto. Está entendendo isso? Amém ou não amém? Então, eu quero que você entenda uma coisa, preste bem atenção. O secreto é o lugar aonde a força é gerada. Os meus maiores momentos com Deus foi no secreto. Quantas e quantas e quantas e quantas madrugadas eu já passei acordado, orando. Nicolas, coloca para mim aí, cadê você? A música do Antônio Cirilo. Coloca aí só para eles ouvirem um pedacinho. Tu és tão lindo. Coloca aí. Antônio Cirilo, tu és tão lindo. Irmãos, teve uma madrugada, Carlos, que eu coloquei essa música, era 10 horas da noite. Era 4 horas da madrugada, eu estava aos prantos ouvindo essa música, e não parava, eu não conseguia parar de ouvir. E eu fui para o secreto, fui mergulhando cada vez mais no secreto diante de Deus. Então eu quero que você entenda uma coisa, presta bem atenção no que eu vou te falar. O secreto é o lugar aonde a força é gerada. Então eu quero que você entenda uma coisa: multidões pressionavam Jesus, milagres aconteciam, necessidades gritavam. Vou repetir: multidões pressionavam Jesus, muita gente estava pressionando Jesus, milagres aconteciam, necessidades gritavam, mas Jesus se retirava.
Como assim? O povo precisava de milagre, as pessoas precisavam de um toque. Jesus fazia, ele cumpria, mas tinha um momento que ele falava: agora para, deixa eu dar uma paradinha aqui no meu ministério, deixa eu dar uma paradinha aqui no meu chamado, eu preciso me retirar, eu preciso me afastar um pouquinho. E sabe, ele saía do barulho, ele saía do meio da multidão, para ele não perder a força. Eu quero que você entenda uma coisa, preste bem atenção: barulho rouba a sensibilidade. Tem momentos que você tem que estar num período de louvor, como a gente acabou aqui, para louvar. E diga-se de passagem, Deus abençoe a vida de vocês, pessoal do nosso louvor, Deus abençoe. Tem momento que a gente tem que estar aqui, Ju, louvando, adorando, mas tem momento que você tem que se afastar. Deixa eu ouvir o Pai. Pai, o que o Senhor quer falar comigo? E olha, é gastar tempo diante dEle, tempo diante do Senhor. A gente precisa de ações na igreja, precisa. Eu preciso que cada líder, cada ministério aconteça, eu preciso. A gente precisa fazer as coisas acontecerem. Mas eu quero que você entenda uma coisa, escuta isso, olha aqui para mim. O ativismo religioso mata a profundidade com Deus. Não tem como você ser ativista religioso e ter profundidade com Deus. Não casa uma coisa com a outra. Não tem como. Agenda cheia não substitui intimidade. O secreto, irmãos, é onde o nosso caráter é tratado. Deus não unge talento, Deus unge caráter. Não pensa você que é o teu talento, não. É o caráter. É um caráter mudado, é um caráter moldado, é um caráter transformado. Uma pessoa que foi tocada pelo poder do Espírito Santo de Deus no secreto. Lá no secreto. Então, eu quero que você entenda uma coisa muito importante nessa noite. O orgulho, no secreto, o nosso orgulho é quebrado. No secreto, a nossa autossuficiência morre. No secreto, a nossa dependência por Deus nasce. Eu dou um minutinho de pausa agora daquilo que eu estou falando para vocês. Olha aqui para mim, por favor. Deus me colocou para pastorear você. Eu estou te pedindo, por favor, se afaste. Se afaste um pouco. Apóstolo, eu não consigo ir para o monte. Se afaste dentro do teu quarto. Vai para dentro da tua casa, vai para dentro do teu quarto. Tem momento que você vai orar com a sua esposa. Ore com ela. Mas tem momento que é você e o Pai. Ele quer falar com você. Ele quer fazer você voltar a ouvir a voz dele. E você escutar: esse é o meu filho. As pessoas aí fora estão interessadas naquilo que você faz. Elas te reconhecem por aquilo que você faz. Mas Jesus te reconhece por aquilo que você é. E eu quero que você entenda uma coisa. Depois do deserto, sempre vem um movimento de poder nas nossas vidas. Depois do secreto, vem um período de autoridade dada por Deus.
A Bíblia fala no livro de Lucas, capítulo 4, depois que Jesus passa pelo deserto, pelo período de tentação, mas um período que ele estava sozinho. A Bíblia fala que Jesus foi cheio do Espírito Santo. Está lá em Lucas capítulo 4. O próprio Jesus foi cheio do Espírito Santo. Ei, eu quero te falar uma coisa: se você quer ser cheio do Espírito Santo, vai para o secreto. Tem pessoas que estão indo para culto de avivamento para querer ser cheio do Espírito Santo, mas não vai para o secreto. Oh, vamos sair desse sistema em nome de Jesus. Vamos arrebentar com esse sistema da nossa vida em nome de Jesus. Tem gente que está procurando um monte de coisa aí fora, mas não consegue ir para o secreto. Lá no secreto, depois do secreto, Jesus foi cheio do Espírito Santo. Ô apóstolo, quando que vai ser o próximo culto de avivamento? O próximo culto de avivamento pode ser hoje na tua casa, lá no secreto, no teu quarto. Hoje na tua casa, você pode dobrar o teu joelho, você pode falar: esposa, fica por aí porque eu vou com o meu secreto com Deus. O Espírito Santo pode te visitar de madrugada, Ele pode te encher, Ele pode derramar a tua vida, e você sair de lá completamente avivado pelo poder do Senhor. Vamos parar de colocar poder aonde não tem poder. Vamos parar de falar: só quando tiver aquele tal evento é que vai acontecer. Não, o evento é hoje, o evento é agora, o evento é esse minuto que eu estou aqui com o Senhor. Autoridade não vem de posição. Eu tenho mais poder do que você porque eu sou o apóstolo. Esquece isso. Autoridade vem de intimidade. Você pode ter muito mais intimidade com Deus do que eu. Eu deveria ser o maior exemplo para você, mas às vezes eu posso não ser o maior exemplo para você. A autoridade não vem de posição, a autoridade vem da presença. Tem gente que está se posicionando, tem gente que está se pautando no título. Eu sou intercessor. Tem intercessor que não tem presença. Eu sou diácono. Tem diácono que não tem presença. Eu sou presbítero, eu sou pastor, eu sou apóstolo. Tem presbítero, pastor e apóstolo que tem título, mas não tem presença. Se não tem presença é porque não tem intimidade. Se não tem intimidade é porque não se afastou, não foi para o secreto, então não tem autoridade. Lembra de Jesus quando chegou lá em Gadara? Os demônios reconheceram ele antes dele falar. Tem gente que fala, grita, ora, esperneia, o diabo não reconhece quem é você. Porque você não se afastou, você não foi para o secreto. Quero que você entenda uma coisa. Nós temos culto aqui todo domingo. Nós temos culto aqui toda quarta-feira. Olha aqui para mim. Léo, a gente tem culto, não tem? Todo domingo, toda quarta-feira. Mas eu quero te perguntar, a gente tem altar?
Eu não estou falando disso daqui não. O altar é onde o fogo cai. A gente tem culto todo domingo, mas será que o fogo está caindo no altar todo domingo? Ou será que a gente só se reúne, é só um ajuntamento de pessoas? Ou será que a gente só está se juntando, só está se unindo? Será que tem fogo no altar? Será que quando a gente se une aqui num grupo, em um grupo de oração, de louvor e tudo, será que tem altar? Ou será que só tem culto? O que acontece quando a gente se reúne? O que acontece? A agenda da nossa igreja está cheia para o ano inteiro. Mas será que na nossa agenda tem lugar para o secreto? A tua agenda é cheia durante a semana inteira. Você trabalha, você arruma a casa, você arruma comida para os seus filhos, para o seu marido. Você faz tudo que você tem que fazer, e faça, por favor, porque tem que fazer. Mas será que na sua agenda tem lugar para o secreto? Muitas vezes a gente vai, em muitos lugares acontece isso. A gente vai separar uma pessoa para ser consagrada. A pessoa conhece a Bíblia de capa a capa, sabe falar tudo, sabe dar aula, conhece todos os livros, mas não tem presença, não tem secreto. Jesus sabia da missão dele. Jesus sabia o porquê ele veio. Jesus sabia que ele tinha que curar, libertar, ministrar. Jesus sabia. Ainda assim, Jesus se afastava. Cadê o mestre? Tomé, você viu o mestre? Não, ele deu um sumiço aí, não sei onde que ele foi não. Ele não falou para onde é que foi. Ele foi para o secreto, sozinho, quietinho. Ele e o Pai. Lugar de intimidade. Lugar de ouvir a voz. Lugar de você se render. Lugar de você, Pai, fala comigo. Só que o secreto é um lugar que você tem que gastar tempo no secreto. Entra e fica. Fica lá. Vai. Vai hoje ainda para o secreto, vai hoje. Quer ser como Jesus? Vamos para o secreto, vamos. Vamos voltar a buscar. Vamos voltar a orar como antigamente. Lembra que antigamente você falava muito? Igrejinha pequena onde Deus falava. Lembra disso? Ele é o mesmo Deus, Ele continua sendo o mesmo Deus. O problema é que a nossa agenda não tem espaço para o secreto mais. A gente tem espaço para poder ensaiar. Eu tenho espaço para preparar a mensagem. Mas onde é que está o espaço do secreto? Aonde que está esse espaço, gente? Igreja, olha aqui para mim. Volte aí para o secreto com Deus. Busque a Deus no seu íntimo. Busque a Deus no seu secreto. Muitos de nós temos dons espirituais, amém ou não amém? E a Bíblia fala que os dons são irrevogáveis. Sabe o que isso significa? Uma vez que Deus te dá um dom, Ele não tira. Ele te deu, pronto, o dom está aí, Ele nunca mais vai tirar de você. Mas tem pessoas que têm o dom, mas não têm intimidade com Deus. Então, uma igreja sem secreto vira evento. Eu não quero pastorear um evento. Eu não quero ser pastor de pessoas que
estão preocupadas com show, estão preocupadas com eventos, estão preocupadas com se mostrar, em quem é melhor do que quem. Eu não quero pastorear esse tipo de igreja. Eu sei que todos nós temos falhas, eu também tenho falhas. Mas nas minhas falhas, nas minhas limitações, nas minhas fraquezas, eu tenho procurado ir para o secreto com Deus. O secreto é o melhor lugar que tem na vida. É no secreto que coisas nascem no teu coração. É no secreto que todo vazio, o teu coração é preenchido. É no secreto que você é curado. É no secreto que você é restaurado. É no secreto que Deus te revela. É no secreto que Deus fala contigo. Aqui na igreja tem muitas pessoas que têm ministérios. Fabi, quer saber como é que vai ser o próximo evangelismo? No programa não, vai para o secreto. Queima no secreto. Deixa ele falar como é que vai ser. Deixa ele falar como é que vai ser a estratégia. Porque ele sabe quem vai ouvir. Ele sabe quem vai passar na rua naquela hora. Deixa ele fazer. O pessoal do louvor quer saber como é que vai ser as próximas músicas. Antes de selecionar as músicas, vai para o secreto. Eu, para pregar, os pastores aqui, quando pregarem, tem que ir para o secreto antes. A gente tem que parar de ser independente. Irmãos, a gente é muito independente de Deus, Bim. E eu falo uma coisa aqui para vocês. Muitas vezes a gente prega por costume e a gente esquece do secreto. Se eu abrir a Bíblia aqui, em qualquer parte da Bíblia, eu posso pregar aqui na hora. Se eu chegar na tua casa, você me dar a Bíblia, apóstolo, prega para mim nessa passagem, eu prego naquela passagem, eu sei pregar. Mas não adianta eu saber pregar, não adianta eu ter técnica. Eu posso saber falar hebraico e grego de ponta a ponta, eu posso dominar exegese, hermenêutica, eu posso dominar tudo que um dia um seminário teológico já me ensinou, mas se eu não tiver secreto, se eu não tiver intimidade, eu continuo vazio. Sabe o que está faltando para você? Vou até tirar o óculos para poder te ver melhor. Olha aqui para mim, irmãos. O que está faltando para você não é revelação. O que está faltando para você não é você ir num culto pentecostal para você ouvir uma revelação, ouvir uma visão. O que está faltando para você não é isso. O que está faltando para você não é você estar num ambiente onde Deus vai usar alguém. Assim diz o Senhor para você. Embora isso exista, e eu creio, mas o que falta para você não é isso. O que falta para você é o secreto. É intimidade com Deus. Eu estou falando assim dessa maneira com vocês. Eu tenho meus estilos de pregar. Tem hora que eu dou umas explosões aqui pregando. Isso faz parte da minha maneira de pregar. Mas hoje eu estou falando dessa maneira com vocês. Sabe por quê? Porque como teu pastor, eu quero de alguma maneira ser exemplo para a tua vida, para que você possa apontar o dedo para mim e falar assim: o meu pastor, ele tem intimidade com Deus no secreto. Eu quero seguir esse mesmo exemplo. A minha pastora tem intimidade com Deus no secreto. Eu quero seguir esse mesmo exemplo. Eu não quero ser uma igreja como o mundo. Eu não quero ser uma igreja como as redes sociais falam que tem que ser. Eu não quero. Eu quero ser uma igreja como Jesus. Do jeito dele, da maneira dele. Como ele quer, da maneira que ele acha que tem que ser. Porque eu não tenho que agradar a homens. A gente não tem que se preocupar em agradar a homens. A gente tem que se preocupar em fazer a vontade do Pai. Em estar no centro da vontade do Pai. O pessoal do louvor pode subir.
Salmos 91. Coloca para mim na tela, por favor, Salmo 91. Versículo 1, olha o que diz. Você já conhece, mas eu quero que você leia. Aquele... Tenta mudar, muda a versão aí, por favor, muda. Ou a versão, coloca Ara. A versão Ara, vê se você acha aí a versão Ara, consegue? É para a gente poder ler a versão tradicional. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Tenta achar essa versão aí, essa aí é King James. É só alterar aí. Vamos falar, você já conhece, vamos lá, só a primeira parte. 1, 2, 3 e já. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Aí, só a primeira parte, só, desculpa. De novo, vamos lá. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Agora vamos aqui nós mesmos, eu não estou acrescentando um tio e uma vírgula não. Só para a gente entender. Vamos no lugar do esconderijo colocar o secreto. Aquele que habita no secreto com o Altíssimo. É todo mundo que habita no esconderijo do Altíssimo? Não. A pergunta é: aonde que você habita? Às vezes você habita na igreja, às vezes você habita no ministério, às vezes você habita na liderança, mas você não está habitando no esconderijo do Altíssimo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Sabe as tribulações da vida? Sabe as preocupações que a gente tem com a vida? Olha aqui para mim. Talvez as preocupações que você está tendo na vida, olha aqui para mim, é porque você não está no secreto. Porque quem está no secreto, descansa. Apóstolo, mas eu tenho isso, essa preocupação. Habita no esconderijo do Altíssimo. Vai para o secreto. Vai. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Senhor. Olha, deixa eu dar uma pancada agora no sistema. Não é a sombra do pastor da igreja, é a sombra do Senhor. Descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha salvação. Ele está te esperando. Antes de você vir para o culto quarta-feira, se afasta. Carlos, se afasta para quarta-feira. Carla, se afasta. Quem vai pregar tem que se afastar. Quem é que vai ajudar a fazer o culto no próximo domingo? Se afasta, para a gente ouvir o que ele tem para falar para a gente. Está entendendo isso? Amém ou não amém? Aquele que habita, tem que habitar. Habitar é viver, é morar, é estar. Você tem a sua casa onde você habita, só que tem um lugar no secreto que a gente pode descansar.